Bom dia, pessoal. Vamos dar início às nossas atividades da semana. Então, primeira, hoje terça-feira, dia 22, primeira de português. Vamos continuar o conteúdo de sílabas tônicas. Para isso, vamos fazer a atividade da página 20 do livro de português. Então, vamos lá abrir a página. Opa, não é aqui. Aqui. Essa é a página 20 do livro de português. A primeira atividade é a letra C. É uma continuidade das atividades que vocês estavam fazendo semana passada. Então, vocês vão ter que dar uma olhadinha lá de trás. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vocês vão ter que dar uma olhada nessa tirinha aqui para fazer a atividade. Então, vamos voltar lá na atividade de hoje. Que palavra da tirinha aparece separada em sílabas? Então, aqui, nessa tirinha aqui, tem uma palavra que está separada, por sílabas. Qual que é? Qual que é que eles separaram por sílabas? Vocês vão olhar aqui e responder essa pergunta C. Eita. A D. Qual é a sílaba tônica dessa palavra? Então, depois de vocês localizarem a palavra que está separada em sílaba, aí essa palavra que vocês vão colocar aqui, vocês vão dizer qual que é a sílaba tônica dela e colocar a sílaba tônica aqui. Aí aqui começa a falar sobre uma coisinha que a gente vai estudar. É bem super mega fácil. Vocês já pegaram a parte mais difícil, que é a monossílaba trissílaba. Essa daqui não é nem mais fácil nem mais difícil, é o mesmo grau de dificuldade. Então, vocês foram bem em monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, oxítona, paroxítona e proparoxítona, vai ser tranquilo. E a primeira que está falando aqui é a oxítona. Quando a sílaba tônica é a última, a palavra é oxítona. Então, sempre que a sílaba mais forte for a última que a gente fala, ela vai ser oxítona. Esse é o nomezinho que a gente dá quando a última sílaba é a mais forte. Entendido? Então, por exemplo, uma palavra que a gente fez na última atividade: pular. Pular. Lar é a sílaba mais forte. Ela não é a última sílaba? Depois dela não tem mais nenhuma, então ela é a última. Significa que essa palavra aqui, a gente pode chamar ela de oxítona. Entendeu? É bem de boa. Antes a gente contar, não que a gente não vá fazer mais isso, mas a gente estava contando por número de sílabas. Se a gente está falando em número de sílabas, a gente chama de monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Agora a gente vai olhar a sílaba mais forte, que a gente chama de sílaba tônica. Aí, quando for a última, agora a gente já aprendeu que quando for a última sílaba tônica mais forte, a gente também pode chamar essa palavra de oxítona. Uma palavra oxítona é aquela que a última sílaba é a mais forte, beleza? 2. Leia a quadrinha. Sou pequenina, criança mimosa. Trago nas faces as cores da rosa. A voz que fala na quadrinha é de uma menina ou de um menino? Primeira pergunta, de uma menina ou de um menino? Responde aí. O que você observou para responder? Então, você vai dizer se é uma menina ou um menino. Se você disser é uma menina, você vai dizer o porquê que você acha que é uma menina. Se você disser é um menino, você vai dizer o porquê que você acha que é um menino. B. Mimosa. É o mesmo que estudiosa, graciosa ou curiosa? O que vocês acham que é mimosa? Marca uma só dessas respostas. Pode marcar com X, pintar, ou sei lá, uma bolinha também, tanto faz. Vocês têm que marcar a resposta certa.
C. Ao lado do texto, represente com um desenho os 2 versos finais da quadrinha. Então, os 2 versos finais são esses aqui. Trago nas faces as cores da rosa. Vocês vão fazer um desenho nesse espaço aqui, tá? Nesse quadrinho aqui. D. Separe em sílabas as palavras destacadas na quadrinha. Depois leia as palavras em voz alta e circule a sílaba tônica. Você viu que até o livro está falando para você ler em voz alta, porque é lendo em voz alta que você vai conseguir ver qual que é a sílaba mais forte. Se a gente ficar pensando a palavra na cabeça, é muito, muito, muito mais difícil. Então, a primeira coisa, as palavras destacadas. As palavras destacadas são essas que estão mais escuras, que eu tô passando o lápis aqui embaixo. Então, é pequenina, criança, mimosa, faces, cores e rosa. Você vai separar as sílabas e depois circular a sílaba mais forte. Aí aqui, ó, tá conceituando outro tipo de palavra, que é as paroxítonas. Então, as paroxítonas é quando a sílaba tônica é a penúltima, é uma antes da última. Por exemplo, vamos pensar... Por exemplo, lápis. Lápis. A sílaba mais forte é o lá. A última sílaba é o pis. Então, a penúltima é o lá. Se ela é a mais forte, eu posso dizer que essa palavra é paroxítona. Qual mais que eu posso dar de exemplo? Aqui. Tiri. Nossa, que feio. Peraí, deixa eu arrumar. Tirinha. Qual que é a sílaba mais forte? Tirinha. É ori. É ri. Não é uma antes da última? Porque a última sílaba é nha. Uma antes da sílaba, uma antes da última sílaba é ri. Se ela é a tônica, se ela é a forte, significa que essa palavra inteira aqui é uma paroxítona. Não interessa o tamanho da palavra, tá? Se a sílaba mais forte é uma antes da última, a gente chama ela de paroxítona. A gente não olha mais agora no tamanho da palavra, a gente olha onde está a sílaba mais forte. Se fosse uma palavra enorme, mas que a última sílaba fosse a mais forte, a gente chamava de oxítona. Se fosse uma palavra enorme e a penúltima for a mais forte, a gente chama de paroxítona. Beleza? A gente aprendeu já 2 coisinhas novas aqui. Certo? Bom, essa era a última atividade da página. Aí a gente volta aqui. Por quê? A gente volta aqui para ler a próxima atividade, que é a de matemática. Nossa, que flecha feia. Aqui, nessa parte vermelha, já está falando que vocês já sabem que a turma está com 2 tipos de livro. Algumas pessoas vão estar com uma página, com um livro que a atividade está na página 91, outros vão estar com o livro que está na página 79. A atividade está na página 79. Vamos ler aqui embaixo. A atividade de hoje é relembrar formas geométricas. Forma geométrica é bem tranquilo, né, pessoal? Então, vamos ver as atividades da página ou 91 ou 79. Então, são essas aqui. Tem uma pequena mudança, assim, ó. Por exemplo, tem uns quadradinhos em um e não tem no outro. Mas é bem pouquinha coisa que muda, tá? Não se preocupe. Vou fazer nessa página aqui. Vamos ler aqui em cima. Os brinquedos. A professora Clara pediu aos seus alunos que fizessem um desenho de brinquedo e que observassem os seus formatos. 1. Veja o que Paulo e Rita desenharam. Paulo desenhou isso aqui e a Rita desenhou isso aqui. A.
Em que os brinquedos desenhados por Paulo se parecem? Então, você vai dizer aqui, se parece com uma esfera, se parece com um quadrado, se parece com um paralelepípedo, se parece com um círculo. Vocês vão dizer com o que se parecem os desenhados por Paulo. Na B, os brinquedos desenhados por Rita. Vocês vão dizer o que se parece os desenhados por Rita. Então, daí vocês vão olhar esse quadradinho aqui e dizer, se parece com um círculo, se parece com um quadrado, um cubo, qualquer coisa que vocês lembrarem, um cone, tá? Aí é 2. Muitos objetos que conhecemos têm superfície redonda, como a bola, por exemplo. Alguns se parecem com figuras geométricas, que você já conhece. Observe abaixo Observe os objetos abaixo, se parece com quais figuras geométricas, vamos lembrar? Então, aqui está falando para vocês olharem esses desenhos e verem com que formas geométricas que elas se parecem. Um círculo, uma pirâmide também é uma forma geométrica, uma pirâmide daquelas... Nossa, minha pirâmide ficou feia. Esse risco no meio atrapalhou. Mas, enfim, uma pirâmide em 3D, né? Que ela tem todos os lados, não é um triângulo. Triângulo é 2D, que é o que a gente desenha. 3D é aquele que dá para pegar na mão. Ficou meio feinho aqui, mas dá para entender. Então, tem o triângulo, a pirâmide, paralelepípedo, retângulo, cilindro, esfera, círculo, quadrado, várias formas. Todas as que vocês lembrarem, quais vocês lembrarem que enfim, vocês recordarem o nome, coloquem aqui pertinho dessas figurinhas aqui. Aqui nesse daqui tem espaço para colocar o nome, mas não tem problema. Aqui tem espaço, só não tá desenhadinho assim, mas tem espaço para colocar. Dá para colocar até aqui embaixo. Beleza? E daí assim a gente finaliza a atividade de formas geométricas, bem tranquila de matemática. E então vamos para ciências. Em ciências a gente vai falar sobre metamorfose. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre metamorfose e agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Vamos ler aqui. Agora vamos entender um pouco melhor o que é metamorfose. Você já deve ter ouvido falar, mas você sabe o que é? Hoje vamos aprender juntos. Leia a página 93, 94 e depois responda as atividades na página 95. Então, no livro de vocês vai ter essa página 93, 94 e depois responder essas aqui. Aqui, desenvolvimento dos animais. Você já observou filhotes de animais? Muitos deles são semelhantes aos animais adultos, só que em tamanho menor. Então, aqui tem uma onça, galinha, gambá e os filhotes, baleia filhote. Vamos ler aqui embaixo. Assim como os animais acima, no desenvolvimento humano, os bebês também se parecem com os adultos. No entanto, nem todos os filhotes já nascem com um corpo parecido com os dos adultos. Animais como o sapo, a rã, borboleta, as moscas nascem diferentes do adulto e passam por transformações durante o desenvolvimento até atingirem a fase adulta. A esse conjunto de transformações pelos quais o animal passa do ovo até a fase adulta, dá-se o nome de metamorfose. Então, metamorfose é a mudança que os animais, quando o animal não nasce parecido com o adulto, a mudança que ele sofre até ele se tornar um adulto. Vamos aqui do outro lado ver. Então, aqui fala da metamorfose da rã. Que tal conhecer a metamorfose da rã? Acompanhe as fases dessa metamorfose e as respectivas explicações. Então, a fase 1, tá aqui, ó. É esse desenho aqui.
A rã adulta põe ovos gelatinosos na água. Então, esses daqui são os ovos que a rã coloca na água. A fase 2, essa aqui, ó. Em cada ovo se forma um girino, ou seja, uma larva. Nesse estágio, ele não tem pernas e sim uma cauda. Essa daqui, ó, é uma cauda que ele tem. Não tem pernas, apesar de ser uma rã e a gente saber que a rã tem pernas. Aí, fase 3. À medida que o girino se desenvolve, surgem as pernas traseiras, essas aqui, ó. E depois as pernas dianteiras, que aqui não tá aparecendo muito bem. Enquanto a cauda desaparece lentamente. Então, a cauda vai ser eliminada lentamente. Na fase 4, a rã adulta sai da água e passa a viver em ambientes úmidos. Então, daí ela já não mora mais, pode ver que aqui nas outras fotinhas, ela tá dentro da água, dentro de um rio, dentro de alguma coisa. Tem muita água. Depois que ela passa da fase 3, ela só precisa de ambientes úmidos. Então, ela já consegue viver fora da água. Inclusive, ela tem a cauda nessa fase, porque a cauda ajuda ela a nadar. Claro que esse tipo de patinha dela aqui ajuda também, né? Mas a cauda é muito mais útil nesse caso, dentro da água, vivendo sempre dentro da água, igual um peixe. O peixe tem cauda. E, como ela sai para a superfície, essas patinhas são muito mais úteis, por isso que ela passa por essa transformação. Então, essa é a metamorfose da rã. Vocês notem que quando é pequenininha, não tem nada a ver com quando é grande. Muitas vezes, se a gente não sabe dessa história, se a gente não vê isso, você vê um bichinho desse aqui, você acha que é um peixe, qualquer outra coisa, nunca vai dizer que é uma rã, porque são bem diferentes. Bom, aqui daí a gente tem a metamorfose da borboleta, que é a metamorfose mais famosa, né? Agora conheça a metamorfose da borboleta. Acompanhe as fases e as respectivas explicações. Fase 1. As borboletas podem pôr um ou vários ovos em uma folha. Então, ó, aqui na rã era dentro da água. Aqui, ó, os ovos estão nas folhas, em alguma folha. Fase 2. De dentro do ovo sai uma lagarta. Ela se alimenta das folhas para armazenar energia. Então, sai isso aqui, ó, uma minhoca, bem dizer. Uma minhoca um pouco mais bonita, né? E fica assim por um bom tempo. E ela vai se alimentando das folhas da onde ela nasceu, principalmente, até mesmo porque eles não andam muito. As larvas não andam muito. Ela vai se alimentando dessas folhas para conseguir energia e ir crescendo. Ó, aqui tá escrito que ela tem cerca de 10 centímetros. Ela chega até 10 centímetros, uma lagarta dessa. Na fase 3, quando já está bem nutrida, ela se prepara para a fase de pupa ou crisálida. Crisálida, né? Que tem um acento no O. O corpo da lagarta se transforma e ela não se alimenta durante algum tempo. Então, por isso que ela tem que comer tanto nessa fase aqui, porque ela vai entrar nesse casulo aqui e ficar um bom tempo em transformação. Na fase 4, ao final da transformação, a borboleta já está formada. Então, ela rompe esse casulinho dela e sai isso aqui, ó, uma borboleta. Pronto. Interessante, né? Essa é a metamorfose mais famosa que tem. Mas não é a única, né? Até, a gente pode ver até mesmo por causa... Tem um exemplo aqui no próprio livro que é da rã. Bom, lemos essa parte, daí vamos para a atividade. As etapas da metamorfose de um tipo de besouro ou joaninha estão fora de ordem na ilustração. Indique nos quadradinhos a sequência correta das etapas e escreva nas linhas o que ocorre em cada fase. Então aqui, ó, tem as fases. Tem essa fase, essa fase, essa fase e essa fase. Vocês vão enumerar de 1 até 4. Qual que é a primeira fase? A número 1. A fase número 1. Vocês vão lá e colocar o número 1. A 2, vai lá e coloca o número 2. A 3, vai lá e coloca 3. Beleza?
2. Observe abaixo as fases da vida do mosquito. Depois, volte à página 93 e observe a onça com seus filhotes. Qual é a principal diferença entre o desenvolvimento da onça pintada e do mosquito da imagem? Então, vocês vão observar essas imagens aqui e dizer qual é a principal diferença entre o desenvolvimento da onça pintada e desse mosquitinho aqui. Beleza? É só escrever aqui. Bom, essa é a última atividade. Nossa, já ficou enorme o vídeo. Então, até a próxima aula.